caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, um programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você conhece as várias faces da doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. E vamos começar com a nossa oração, pedindo a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, Jesus, o governador espiritual do planeta, aos espíritos de coordenadores do Centro Espírita Allan Kardec, que nos auxiliem, a mim, para que leve um pouco de informação, e a você, para que compreenda e tente colocar em prática na sua vida. Nosso programa de hoje é sobre o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é importante porque é o início de uma trajetória onde duas almas deverão constituir uma família e receber no seio desta família outros espíritos para ajudá-los a evoluir. Então, o Dia dos Namorados, em alguns países, é chamado de Dia de São Valentim. É uma data especial. É comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais de namorados. Em alguns lugares, é o dia de demonstrar afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões e presentes como símbolo do coração, tais como as tradicionais caixas de bombom. Em Portugal e Angola, assim como em outros países, é comemorado no dia 14 de fevereiro. No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, vésperas do dia de Santo Antônio, que tem a fama de santo casamenteiro. Nós vamos conhecer um pouco do São Valentim. É considerado mártir pela Igreja Católica. A data da sua morte, 14 de fevereiro, também marca a véspera das Lupercais. Era uma festa anual celebrada na Roma Antiga em honra à deusa Juno e ao deus Pan. Um dos rituais desse festival era a passeata da fertilidade, em que os sacerdotes caminhavam pela cidade, batendo em todas as mulheres com correia de couro para assegurar a sua fecundidade. Mas, por que o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho? Diferente da Europa e dos Estados Unidos, onde o chamado Dia dos Namorados, ou Dia de São Valentim, se comemora no dia 14, por aqui, o Dia dos Apaixonados é comemorado no 12 de junho, e o motivo é puramente comercial. A ideia partiu do publicitário João Dória, pai do ex-prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Mas vamos procurar compreender um pouco mais o assunto a partir do Livro dos Espíritos. Na pergunta 291, Allan Kardec questiona o seguinte: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E a resposta é sim. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque este laço não se acha exposto às vicissitudes da paixão. E continua Kardec. Pergunta ele na questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua a que dois seres se consagram na Terra? Sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente da causa de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. E pergunta um pouquinho mais ainda, Allan Kardec, na 298. As almas que devem unir-se, então, desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, que um dia fatalmente se reunirá? Essa aí é uma pergunta a respeito das almas gêmeas, que a gente acredita que existe em algum lugar. E a resposta dos espíritos é taxativa. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em diversos graus, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido,
Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, aqui a gente percebe que não há, não existem almas gêmeas. O que existem é o quê? É amor e simpatia entre os espíritos. E à medida que eles evoluem, vai aumentando a sua quantidade de espíritos afins de amor entre eles. Vamos falar um pouquinho a respeito do namoro e do noivado, né? Este é um estado de encantamento, porque o namoro é o início da relação, estamos iniciando o conhecimento um do outro, e aí depois tem mais o segundo passo, que é o noivado, e finalmente acontece o casamento. Então, durante o namoro e o noivado, os jovens desejosos de casar-se causam reciprocamente tentam causar uma impressão favorável. A moça se esforça para fazer o que o rapaz gosta, o rapaz também, e procurando, claro que quem não tem, né? Esconder ou camuflar os aspectos indesejáveis que traz consigo, ou seja, seus, seus vícios e defeitos. Na época do namoro e do noivado, todo mundo apresenta só suas qualidades, não é assim? Então, é normal que viva naquele estado de encantamento dos apaixonados, que é estimulado pela atração física. Deus nos dá a cada um de nós um físico para que possamos atrair a pessoa amada. E aí depois vem o casamento. Na sua generalidade, o casamento é um laboratório de reajustamento emocional. É uma oficina de reparação moral, através das qual os espíritos comprometidos se unem para evoluírem junto na família. Por quê? É que nós não nos apercebemos, mas a literatura espírita nos esclarece que, quando vamos reencarnar aqui no planeta, é feito todo um planejamento encarnatório do corpo físico, mas também da nossa parte espiritual. Nós, normalmente, viemos para a Terra para constituir família com alguém com quem já tivemos relacionamentos no passado. É a chamada família espiritual. E a família espiritual, muitas vezes, vem unida para ajudar outros espíritos a evoluir através da geração, ou seja, dos filhos, dos parentes. Mas, como nós já tivemos relacionamentos complicados com outros espíritos nas encarnações passadas, muitas vezes o casamento é um casamento de dificuldade. E nós vamos ver, primeiro, o objetivo do casamento. Então, nos parece incontestável que entre os objetivos a serem atingidos pelo matrimônio, o mais fundamental é servir de suporte aos outros, ou seja, estabelecimento de vínculos de amor, compreensão e fidelidade entre marido e mulher, assegurando o equilíbrio emocional, porque nós ainda somos espiritualmente doentes, não somos espíritos perfeitos, e todos nós temos os nossos problemas emocionais, então o casamento serve para quê? Para que os cônjuges se amparem reciprocamente. É claro que nas famílias nem tudo são flores, não é? Temos muitas vezes dificuldade. Então, quando casamos, nós assumimos o compromisso desde antes do nascimento com aqueles que vão chegar na família como filhos. Já vem tudo delineado da espiritualidade. E vamos conhecer um pouco a respeito aí dos tipos de casamento. Allan Kardec questionou aos espíritos superiores
que auxiliavam se o casamento ou a união de dois seres seria contrária à lei natural. Os espíritos respondem que não, ao contrário. O casamento é progresso na marcha evolutiva da humanidade. O codificador insiste: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Segundo os espíritos, seria um retorno à vida animal. Então a gente aqui começa a compreender a importância do casamento para a nossa evolução e para a evolução da humanidade. E então vamos agora conhecer os 5 tipos de casamento. Quem elaborou essa tabela, podemos dizer assim, foi o escritor Martins Peralta, que diz que existem 5 tipos. Primeiro, são os casamentos acidentais. O que é esse casamento acidental? É o encontro de almas inferiorizadas sem ascendentes espirituais. Caracteriza-se pela falta de ligação afetiva. E a aproximação se dá através dos impulsos inferiores do casal. E o relacionamento é desprovido de simpatia e antipatia. Esses casamentos ocorrem em grande número e, segundo Martins Peralta, pode até dar certo, pois é possível que os cônjuges se adaptem um ao outro, consolidando a união no tempo. Antigamente, era muito comum, não é? Os casamentos arranjados. Não havia amor, havia o interesse familiar para o casamento. Depois, nós temos um tipo de casamento um pouquinho mais difícil, que são os casamentos provacionais. Também é um encontro de almas inferiorizadas, ou seja, de espíritos imperfeitos como nós, com o objetivo de reajuste. É o tipo mais comum por haverem contraído débitos kármicos mútuos e a providência divina utiliza-se da união conjugal para o necessário ressarcimento. Trocando em miúdos, são 2 espíritos que tiveram problemas no passado. E então, vêm juntos para quê? Para se reajustarem, para aprenderem a se amar. É um casamento complicado também. E, aliás, como diz Martins Peralta, a maioria dos casamentos de hoje é assim, porque, vamos analisar, todos nós temos dificuldades no relacionamento na família, não temos? Por quê? Isso. Porque estamos em prova e estamos nos reajustando em relação à lei divina e àqueles a quem nós somos devedores. Temos o terceiro tipo, que são os casamentos sacrificiais. São raros. E caracteriza-se pelo encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, tendo por fim reconduzi-la ao bem. O exemplo desta categoria nos vem da antiguidade, do livro Há 2000 anos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, no Espírito Emmanuel. A esposa Lívia e o senador Públio Lentulus, que depois adotou o nome de Manuel. Ela é uma alma evoluída, e ele, embora sendo evoluído intelectualmente, era moralmente muito inferior a Lívia devido ao seu orgulho. Tanto que ele teve a rara oportunidade de conhecer o Cristo, conseguiu de Jesus a melhora da saúde da sua esposa, mas não abraçou o cristianismo naquele momento. Foi fazer isso numa encarnação seguinte. Temos o quarto tipo. Isso é um casamento de almas afins. É um encontro de almas amigas com o objetivo de consolidar afetos. Nesse tipo de casamento não ocorrem separações e ambos buscam juntos aprimorar o amor e já nutrem um pelo outro. E, finalmente, nós temos os casamentos transcendentes, muito raros. É o encontro de almas iluminadas com o objetivo elevado de trabalharem juntos com fins altamente construtivos. Um exemplo de casamento transcendente é do próprio Allan Kardec, com Amélie Gabrielle Baudet,
embora o seu nome não seja citado na codificação, sua participação e apoio na vida de Kardec foram fundamentais para o cumprimento da missão. É importante lembrar que Mary Gabriele Baudet era professora e abriu mão da sua profissão para quê? Para auxiliar o codificador a nos trazer a doutrina espírita. E olha, foi um trabalho muito grande. Era como se fosse sua secretária. Então, aí veio a doutrina espírita nos esclarecer que a instituição do casamento é uma importante oportunidade concedida pela misericórdia divina para o aperfeiçoamento do nosso espírito e também dos espíritos dos nossos familiares nessa nossa jornada que estamos em busca da felicidade. Só vamos ter realmente a verdadeira felicidade quando conseguirmos todos nos amar, iniciando através do namoro, o relacionamento, o noivado e o casamento, que pode perdurar também lá na pátria espiritual. Apesar de que, como já tivemos milhares de encarnações, com certeza nós já tivemos aí milhares de esposos e esposas. Pense nisso, enquanto nós vamos ao nosso clipe musical de hoje, que é a música Segredos de Amor, do filme Causa e Efeito.
Depois da nossa parte musical, vamos ver o que aconteceu nesta primeira quinzena do mês de junho, dentro da doutrina espírita. No dia 13 de junho, lá em 1925, desencarna Camille Flammarion, na França. Ele foi astrônomo, famoso em sua época, e também autor espírita, e colaborador de Allan Kardec. Teria pronunciado um emocionante discurso fúnebre junto à tumba do mestre. A Federação Espírita Brasileira publica algumas de suas obras, entre as quais Deus na Natureza. Ele nasceu no dia 26 de fevereiro, no Alto Marne, na França, de 1842. Além do Deus na Natureza, eu recomendaria o livro Narrações do Infinito, que é muito bom. Em 10 de junho de 1853, os espíritos introduzem o processo de escrita, agilizando as comunicações mediúnicas, até então transmitidas por sinais, que eram as batidas, né? Uma batida letra A, 2 batidas letra B, 3 batidas letra C e assim por diante. Então, agilizou realmente a comunicação. Também no dia 10, em 1854, em Nova York, nos Estados Unidos, é constituída a primeira sociedade para estudo e difusão do espiritismo, tendo dentre seus membros o juiz Edmund e o governador Talmadge, do Wisconsin, criando-se na mesma oportunidade o jornal Christian Spiritualist, ou seja, espiritualismo cristão. Em 1860, claro que em 1854 foi criada, antes de Allan Kardec fundar a Sociedade Espírita de Paris. Em 1860, o Espírito Verdade informa a Kardec, através da médium senhora Schmidt, que ele dispõe de pouco tempo de vida, apenas bastante para concluir os trabalhos indispensáveis da sua obra. Realmente morreu em 1869, né? Em 14 de junho de 1918, a médium Ana Prado materializa o espírito João, que produziu modelagens em parafina dos pés, mãos e outros objetos em Belém do Pará, aqui no Brasil. E nesse mesmo dia, aqui estamos falando em materialização, em 1932 desencarna Linda Gazera, em Turim, Itália, médium famosa, pesquisada por vários cientistas, entre os quais Charles Richer e César Lombroso. Ela também era médium de efeitos físicos pelos quais os espíritos se materializavam. Vamos à nossa indicação de livros. É claro que a indicação de livros deste Papo Espírita se refere ao assunto do programa, que é o Dia dos Namorados, a união de almas aqui no planeta Terra. Então, nós indicamos o livro Os Caminhos do Amor, a autora é Dalva Silva Souza, onde ela apresenta as múltiplas facetas do amor, são o tema da obra, que convida a trilhar os caminhos das diversas fases da vida. Lá ela aborda infância, adolescência, idade adulta, casamento, filhos, o papel da mulher, a função da tarefa maternal e alguns assuntos abordados com singelos comentários e crônicas da autora. É importante a gente ler esses livros para conhecer o pensamento da doutrina espírita a respeito disso. Temos o livro Amor e Ódio. O autor é a Ivone do Amaral Pereira. Neste dramático romance, para quem gosta, somos apresentados ao drama vivido pelo fidalgo Gaston Saint-Pierre, que sofre uma injusta condenação ao ser acusado de crimes que não cometeram. No entanto, ao alcançar a compreensão das leis divinas por meio da literatura do Livro dos Espíritos, obra dada por seu professor Denizar Rivet, o codificador Allan Kardec, o personagem encontra energia, apoio e esperança na sua caminhada. Amor e Ódio é uma emocionante leitura e nos brinda com uma expressiva história de coragem, fé, confiança na justiça divina. Finalmente, nós temos o livro Sexo e Destino. O autor são dois
que psicografaram Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E o autor espiritual é o espírito André Luiz. No Rio de Janeiro, a história conta, nos meados do século XX, a trajetória de duas famílias, Torres e Nogueira, se entrelaçam em tramas repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, preenchendo existências de tragédia e favorecendo a concretização de obsessões doentias. Então, é importante a gente conhecer tudo que envolve as nossas vidas anteriores, que acabam influindo na vida atual. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Até o próximo Papo Espírita e vamos encerrar com aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, obrigado pela companhia, fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita, então.